Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Abra o seu coração e tome posse, pois esta palavra é para você. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim, olha: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Eu vou ler novamente esta palavra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? A palavra de Deus está falando de Naamã, que ele era um homem muito importante, muito valoroso, como diz a palavra, porém, ele era leproso, ele sofria com uma doença incurável naquela época. E aí, ele sofria com isso, sem dúvida nenhuma. Você crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, através da sua poderosa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, acabamos de ler a tua palavra, e nós acreditamos com todo o nosso coração, que este livro aberto é a tua boca a falar com cada um de nós. Então, Senhor, fala em nome de Jesus Cristo. Ninguém veio aqui para ouvir a voz do homem, ninguém aqui está interessado no que o homem tem a dizer. Todos nós queremos ouvir o Senhor falar. Por isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus, remove todo obstáculo, todo impedimento, tudo, qualquer coisa que queira se opor à ministração da tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que a tua santa e gloriosa palavra vá e penetre no mais profundo da alma, no espírito, no entendimento desta pessoa, e que ela produza o resultado para o qual está a ser enviada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que assim seja feito para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Isto, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda a palavra do Senhor, aplauda mais forte. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da tua igreja, são para o Senhor, como sinal de louvor, gratidão, adoração, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará em nosso meio. Graças a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Amém? Podes tomar o teu assento, o teu lugar. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Amados, como você viu, a palavra de Deus está falando de um homem chamado Naamã, que era general do exército sírio, general do exército da Síria. Ele era o chefe do exército, com certeza um homem com muitas divisas, um homem que aonde chegava as pessoas o reverenciavam, um homem para quem todo um exército batia continência, um homem muito honrado e muito respeitado, de grande valor para o rei da Síria, porque a própria palavra de Deus está dizendo que ele venceu muitas batalhas, ele venceu muitas guerras. Então ele era um homem muito honrado e muito respeitado, porém a palavra de Deus diz que ele era leproso. No caso de Israel,
no caso dos filhos de Israel, nós já vimos que quando a pessoa ficava leprosa, ela tinha que se isolar, ela não podia viver em sociedade. Se fosse detectado que o homem ou a mulher estava com lepra, aquela pessoa automaticamente tinha que abandonar a sua família, abandonar a sua casa e viver às margens da sociedade, viver separada. No caso dele, como ele era sírio, não tinha esse problema. Ele continuou convivendo com a sua esposa, continuou convivendo na sua casa. Porém, leproso, sofrendo com aquela enfermidade. Eu particularmente acredito que aquela lepra ainda não tinha chegado às suas mãos, nem ao seu rosto. Imagino que aquela lepra, ela estava numa parte do seu corpo que ficava coberta pela farda. Então, quando ele estava usando a farda, o uniforme do exército, ninguém via que ele era leproso. Ninguém via que ele estava leproso. Mas quando ele chegava em casa, que tirava aquela farda, aparecia aquela doença, apareciam as feridas causadas pela lepra, e ele então desmontava, ele sofria. Na rua, diante das pessoas, ele andava de cabeça erguida, peito estufado, todos batiam continência para ele, mas quando ele entrava dentro de casa e tirava a sua roupa, ele se curvava diante de uma doença que era incurável. A medicina não tinha cura para aquela enfermidade naquela época. Mas a palavra de Deus diz que trabalhava na casa dele uma jovem israelita. E essa história, ela é muito curiosa, muito interessante, porque eu já falei aqui, mas eu repito sempre. Naquela época havia muitas guerras entre os povos, entre os reinos. E as guerras aconteciam muitas vezes por disputa de poder, por dinheiro. Uma palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Para buscar ouro. Então as cidades, elas eram cercadas de muros, eram rodeadas de muros, como se fossem condomínios fechados. Os guardas ficavam sobre os muros. E aí, quando um rei, um exército decidia atacar um outro reino, eles enviavam o exército até aquela cidade e sitiavam, ou seja, eles rodeavam, cercavam aquela cidade para que ninguém saísse ou entrasse na cidade. Ou seja, eles ficavam a uma certa distância da cidade e ali eles estavam declarando guerra àquele rei, àquele reino e àquela cidade. O rei que estava lá dentro da cidade, ele tinha duas opções: buscar um acordo para que não houvesse morte, não houvesse destruição, não houvesse derramamento de sangue, ou enfrentar o exército e o rei que estava lhe propondo uma guerra. Então, o rei muitas vezes, que cercava a cidade, mandava até o rei que estava cercado, mensageiros, para saber qual era a intenção dele, o que ele iria fazer. Ou, muitas vezes, o rei que estava cercado, mandava mensageiros até o rei que estava propondo a guerra, para buscar um acordo, quando ele entendia que não tinha condição de enfrentar o rei que estava propondo a guerra, ele então buscava uma condição de paz. E muitas vezes eram impostos tributos caríssimos. Tudo bem, eu não vou te atacar, eu não vou destruir os muros da tua cidade,
eu não vou destruir os templos dos teus deuses, eu não vou destruir o teu exército, não vou roubar as tuas armas, não vou tomar o teu ouro, não vou tomar a tua prata, não vou levar os teus jovens cativos para trabalharem como escravos, mas todo ano você vai ter que me pagar tanto em ouro, prata, animais. Era assim que funcionava. Então o rei, cabia a ele aceitar essa proposta de paz ou ir para a batalha. Mas ele corria o risco de perder a guerra, perder a batalha, e aí os muros da sua cidade seriam destruídos. Quer dizer, a cidade ficava vulnerável, qualquer um podia entrar na cidade. As armas do exército eram roubadas, muitos soldados eram mortos, muitos pais de família mortos, muitas mães ficavam viúvas com seus filhos, levava-se todo o ouro, toda a prata, destruía-se os templos, e os deuses, que muitos deles eram de pedra, de pau, de barro, eram destruídos, e ficava aquela cidade arruinada, e muitos jovens, tanto meninos como meninas, eram levados presos para trabalharem como escravos, como serviçal. Era uma prática comum entre os reis, entre os reinos naquela época. E aí o exército da Síria vai lá, invade Israel, invade Samaria, destrói os muros, prende o rei, domina-o, rouba todo o ouro, toda a prata, destrói o templo, leva o ouro, a prata, leva as armas e leva jovens presos para trabalharem como empregados, como escravos, na casa dos líderes do exército, dos líderes do povo, e assim por diante. E achou de uma jovem ir trabalhar na casa de Naamã, justo Naamã, o general do exército, leproso. Quando aquela jovem viu Naamã doente, com aquela enfermidade incurável, ao contrário do que a maioria das pessoas pensariam, bem feito, né? Você não acha que a maioria das pessoas iam dizer bem feito, miserável? Foi lá na minha cidade, destruiu tudo, matou muita gente, quem sabe até o pai dela foi morto, não sabemos. Pode ser que até o próprio pai dela tenha sido assassinado pelo exército da Síria, comandado pelo general Naamã. É ou não é verdade? Muitos amigos dela conhecidos, agora sendo arrancados das suas famílias e sendo levados à Síria, presos, para trabalhar como escravo, e ela também estava como escrava ali na casa de Naamã. Ela podia pensar, bem feito, miserável, foi lá, me trouxe, me arrancou da minha família, me trouxe para trabalhar como escrava, eu quero que morra o mais rápido possível, para ver se eu me livro desse miserável, dessa situação, dessa condição de escrava a que eu fui submetido. Eu tenho um povo, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, e ele foi lá e me trouxe, me colocou para trabalhar como escrava. Ela poderia pensar assim, é ou não é verdade? Mas ela não pensou. É uma lição que ela nos dá, amados, uma lição de amor, porque, amados, eu falo para você, tudo depende do contexto, da hora, do que o Espírito Santo vai fazer, da obra que Deus vai fazer. Mas analisando assim friamente, se você me perguntar, pastor Joaquim Neto, o senhor ficaria com compaixão, com dó, com misericórdia do Naamã, querendo ajudá-lo? Vou falar para você, não sei. Eu não vou garantir para você que eu faria o que essa jovem fez. Eu não vou garantir, não vou mentir aqui para você. Eu tenho que ser sincero, é ou não é verdade? Mas se Deus, através do Espírito Santo, usasse a minha vida como usou a vida dela, claro, confiando em Deus acima de tudo, a vida acima de tudo, é ou não é verdade? Mas ela, movida pelo Espírito Santo, vendo o estado miserável em que se encontrava aquele cidadão, ela se comove e ela chega para a sua patroa e diz, puxa, eu não pude deixar de ver o sofrimento,
a dor do seu marido, vejo que a senhora também sofre muito, a senhora também fica muito incomodada com a doença, com a enfermidade dele. Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora: se o meu patrão aí, o teu marido, ele pudesse estar diante do profeta, do homem de Deus, que está lá em Samaria, lá em Israel, ele ficaria livre desta enfermidade, porque o meu Deus, o Deus de Israel, iria curá-lo. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquela jovem decidiu fazer o bem para quem lhe fazia mal. É o que a palavra de Deus diz, não é isso que a palavra de Deus fala? Amai os que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Precisamos orar e pedir a Deus esta condição, porque isso também nos faz filhos de Deus. Então temos que buscar isso, amados. E aquela jovem, ela faz isso. A esposa de Naamã, ela poderia ter ignorado, mas a pessoa, quando está com problema, ela é mais maleável, não é verdade? Mas ela poderia ter dito: se seu Deus fosse tão poderoso, você não estaria aqui trabalhando como escrava. Fica na sua, fica quieta e vai cuidar do seu serviço. Não é verdade? Ela poderia ter falado isso, mas ela preferiu dar ouvidos à voz daquela jovem. Eu imagino que ela disse: me fale mais sobre isso, me explica direito esse negócio, como é que é isso? Lá em Israel tem um profeta lá, chamado Eliseu, que Deus usa muito a vida dele, Deus é poderoso na vida dele. Eu tenho certeza que se o seu marido tivesse a oportunidade de conversar com Eliseu, estar diante dele, o seu marido seria curado. A mulher vai e conta para Naamã, transmite a mensagem para ele. Ele fica feliz e vai falar com o rei. Ele diz: rei, a moça que veio de Israel, que está trabalhando na minha casa como serviçal, ela disse que se eu encontrar-me com o profeta Eliseu, que está lá em Samaria, lá em Israel, que eu serei curado. O rei diz: então vai lá, vou fazer uma carta agora para o rei de Israel, e você vai lá, para que ele resolva esse problema. E o rei então faz uma carta. É engraçado até, porque o rei, ele faz uma carta e diz assim, manda dizer para o rei de Israel: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã para que o cures da sua enfermidade. Ele está mandando a carta para o rei de Israel. Só que o rei de Israel não sabe o que fazer, ele não é Deus, ele não é profeta, ele não crê na cura, ele não serve a Deus, ele não está com a mesma fé daquela jovem que está lá presa. Quando ele recebe a carta, ele se desespera. A palavra de Deus diz que ele rasga as suas vestes. Aí chega naquele contexto de Joel 2,13, quando o Senhor diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque ele rasga as vestes, mas o coração está longe de Deus, não está servindo a Deus, não está crendo em Deus, coisa nenhuma. Ele rasga as suas vestes e diz: olhem, esse camarada só pode estar me provocando. Ele acha que eu sou Deus agora. Não basta ele vir aqui levar o ouro, a prata, nossas armas, a nossa honra, os nossos jovens para trabalharem como empregados, como escravos. Agora ele quer que eu cure um homem. Por acaso eu sou Deus para matar e dar a vida? Como que ele quer que eu cure um homem? Aí Eliseu manda um recado para ele. Eliseu fica sabendo que ele deu um chilique, né? Aí Eliseu manda um recado para ele e fala: por que rasgou suas vestes? Como quem diz: não adianta rasgar suas vestes, tem que rasgar o coração, tem que servir a Deus, tem que ser fiel a Deus, tem que obedecer a palavra de Deus, não é só de aparência, é de coração. Manda o Naamã para cá e ele vai saber que em Israel há profeta de Deus, há um servo de Deus. E o rei, acho que ele nunca ouviu uma mensagem tão agradável na vida dele, né? Ele: ô seu Naamã, desculpe, mas não é aqui não. Esse rapaz vai levar o senhor até a pessoa certa, vai lá, por favor.
Acho que quando Naamã saiu, ele fez: ufa, um problema a menos, deixa Eliseu resolver esse abacaxi aí, né? E aí Naamã vai para a casa de Eliseu, só que ele vai pensando, né? Ele vai criando uma fantasia na cabeça dele. Às vezes a gente vai resolver alguma coisa e a gente vai pensando, vai ser assim, 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 a pessoa vai falar isso, eu vou falar aquilo, e chega lá, não é nada disso. Não já aconteceu com você não? Que você vai lá, você vai pensando, vai ser assim, assim, assim. Quando você chega lá, é tudo o contrário, né? Às vezes você acha que vai dar tudo certo, dá tudo errado. Às vezes você vai com medo de dar tudo errado e dá tudo certo, né? Às vezes você vai imaginando uma coisa e é outra. Então Naamã, ele vai pensando, eu vou chegar lá, o Eliseu vai estar com um tapete vermelho estendido, ele vai me receber na sua casa, ele já deve ter preparado um banquete, ele vai invocar o nome do seu Deus, ele vai colocar as suas mãos no local da ferida, ele vai orar e Deus vai me curar na hora. Ele vai pensando isso, ele vai imaginando isso. Só que quando ele chega na frente da casa de Eliseu, Eliseu nem vai recebê-lo, nem vai atendê-lo. Eliseu manda um recado para ele, mandando ele se lavar no rio Jordão, 7 vezes que ele ficará curado. Quando Naamã recebeu esse recado, ele ficou revoltado, ele ficou bravo. Mas uma coisa me chama a atenção, amados: sendo ele o general do exército da Síria, que tinha domínio sobre Israel na época, ele poderia ter invadido a casa de Eliseu, sim ou não? Ele poderia ter, como diz, metido o pé na porta da casa de Eliseu e ter entrado e ter dito assim: quem você pensa que é, rapaz? Você pensa que está falando com algum moleque para ficar me mandando recado? Por que você mesmo não foi falar comigo? Você está maluco? Você não sabe que eu tenho poder para te executar agora? E você fica me tratando dessa maneira? Você está louco? Ele poderia ter invadido a casa de Eliseu e ter intimidado Eliseu, sim ou não? Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Deus estava no negócio. Então, amados, quando Deus está no negócio, a coisa acontece do jeito que Deus quer. Ele, ao invés de ficar indignado e ir para cima de Eliseu, ele fica indignado e quer ir embora. Ele fala: por acaso os rios lá de Damasco, os rios lá da Síria, não são mais limpos do que esses? Por que eu iria mergulhar no rio aqui em Israel, se eu tenho rios limpos, que eles consideravam às vezes até sagrados, lá na Síria? Ele está indo embora, indignado, sem a bênção. Às vezes a pessoa, por não ouvir o que ela gostaria de ouvir, ela perde a bênção. Diga para essa pessoa ao teu lado: não espere ouvir o que você quer, ouça o que Deus quer falar. Eu sempre oro a Deus, amados, eu falo: Deus, que não seja o que eu quero falar, nem tampouco o que a tua igreja quer ouvir, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar e o que cada um de nós precisa ouvir para receber a tua bênção. Não adianta eu falar o que você quer ouvir só, porque se eu falar só o que você quer ouvir, você vai sair daqui feliz, mas não sei se você vai receber a tua bênção. Às vezes tem que colocar o dedo na ferida para tratar, né? Às vezes tem que colocar o dedo na ferida para a ferida poder sarar. Então, amados, Naamã não ouviu o que ele queria ouvir, ele ouviu o que ele precisava ouvir. E ele quer ir embora, ele está indo indignado, ele está indo embora sem a bênção. Aí alguém chega para ele, os servos dele dizem: meu senhor, desculpe falarmos com o senhor nesse momento em que o senhor está chateado, mas aceite um conselho, o senhor já está aqui. Eles dizem: o rio está aqui, o senhor está aqui, o senhor já veio aqui para ser curado. Se o homem de Deus, o profeta, mandou o senhor fazer isso, por que o senhor não faz?
Se ele mandasse o senhor fazer uma coisa mais complicada, o senhor não iria fazer? Tem gente, amados, que pula até o muro do cemitério à meia-noite. Eu não gosto nem de passar na porta do cemitério, nem de dia, quanto mais à noite. Né? O senhor tem medo de mortos, pastor? Está amarrado, irmão. Mas não gosto de graça com morte também não. Deixa eles lá, né? Cemitério, quer saber de cemitério? Mas, amados, tem gente que pula o muro do cemitério à noite para tentar buscar a solução de um problema. A pessoa faz coisas terríveis. Tem pessoas que sobem uma escada dezenas de degraus de joelhos. Não é verdade? A pessoa anda quilômetros carregando uma cruz nas costas. Aí ela vem à igreja e a gente fala, faz uma campanha de 7 sextas-feiras. Ai, é muito difícil. Mas ela não vai ter que subir escada de joelho, ela não vai ter que pular o muro do cemitério, ela não vai ter que carregar a cruz nas costas, ela não vai ter que fazer nada disso, ela acha que é difícil. Ela fica revoltada, eu pensei que o pastor ia resolver meu problema já hoje. Ela já quer a solução na hora. Não, é buscar a Deus, irmão. É servir ao Senhor. Eles dizem, se o profeta mandasse o senhor fazer algo mais complicado, o senhor não iria fazer, então por que não faz algo tão simples, que é mergulhar? O máximo que pode acontecer, se o senhor molhar a sua roupa, o senhor vai se enxugar depois e trocar de roupa. Aí ele, tá bom, então eu vou. Aí ele vai lá, mergulha no rio 7 vezes, e a palavra de Deus diz que quando ele mergulha pela 7ª vez, a carne do seu corpo, que já havia sido consumida pela lepra, a carne voltou, ou seja, Deus restituiu a carne que tinha sido já consumida pela lepra, e a sua pele ficou como a pele de um bebê, como a pele de uma criança, saudável, curada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus diz que a pele dele ficou como a pele de um bebê. Você já viu como que é a pele de um bebê? Lisinha, né? A pele da gente já está marcada pela poluição, pelas cicatrizes, as marcas da vida, né? Agora a pele de um bebê não é lisinha, parece um pudinzinho, dá vontade até de morder, dá ou não dá? Você não tem vontade quando você vê aquele bracinho gordinho assim, não dá vontade de morder, não? Eu tenho vontade de morder. Então, a pele dele ficou como a pele de uma criança, lisinha, amados. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu. Aí ele quer pagar o profeta. Aí o profeta diz, não é assim que funciona. Quem te curou foi Deus, não fui eu. Você tem que adorar a Deus, você tem que servir a Deus. Eu me lembro da situação na mão, eu me lembro de uma senhora uma vez. Ela congregava conosco quando era pastor lá em Osasco, já faz uns anos. Essa senhora já está na glória, inclusive o Senhor já a recolheu. Ela tinha na época 85, 86 anos, e ela sofria com um problema no joelho. Ela tinha muita dificuldade para subir uma escada, até para entrar no carro ela tinha dificuldade por causa daquele problema no joelho. E aí um dia ela veio à igreja, pediu para eu orar, eu orei com ela, e Jesus curou o joelho dela. Ela falou, pastor, eu quero dar um testemunho, quero cantar um louvor de agradecimento a Deus. Eu falei, amém. Aí um domingo de manhã ela veio, subiu no altar, contou o testemunho que Jesus tinha curado ela, já estava há anos com essa dor, e Jesus curou, cantou o louvor. Depois ela pegou R$50, e ela quis me dar. Ela falou, vou dar R$50 para o senhor, porque todo mês eu pagava R$50 ao médico da consulta, e agora não vou mais sair ao médico, agora eu quero dar para o senhor. Eu falei, não, irmã, não pode, porque não fui eu que curei a senhora, foi Jesus. Só que uma senhora de 86 anos, até explicar isso para ela, né? E ela começou a achar que eu estava rejeitando o presente dela. Eu falei, não, irmã, calma, deixa eu explicar para a senhora. Se a senhora sentir de Deus, de me dar um presente, me dar alguma coisa, porque a senhora gosta de mim, é uma coisa, é diferente. Agora, a senhora me pagar por uma cura que Jesus fez, não é possível. Não posso receber, porque o mérito não é meu, é do Senhor. Então foi isso que o profeta fez.
Eu, no caso, ela insistiu tanto, eu falei, mãe, então tá bom. Eu peguei o dinheiro e coloquei na arca, né? Falei, então vamos deixar aqui, pois Jesus... E ela já ficou brava, que ela não entendeu, ela achou que eu estava desprezando o que ela estava me dando. Aí depois fui eu, a pastora, explicar para ela. Ela me ajudou muito, me abençoou muito, mas ela teve dificuldade para entender isso. E Eliseu chegou para Naamã e falou, não posso pegar. Não fui eu que te curei, foi Deus, pela sua obediência. Aí ele fala, então tá bom, mas eu quero que o senhor me dê uma carga de terra, de um jugo de mulas, ou seja, 2 mulas, carregadas de terra para ele levar de Israel para a Síria. Porque ele disse, a partir de agora, eu não oferecerei mais louvor e adoração e holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. E eu quero fazer isso sobre terra de Israel. Então ele levou a terra de Israel para a Síria, preparou lá um local, acho que no quintal dele, ele pôs aquela terra, e fez ali um altar para ele sacrificar ao Deus de Israel, ali sobre território israelense, sobre a terra de Israel. E aí ele ainda fala para Eliseu, ora por mim, para que o Senhor Deus de Israel, que me curou, a quem eu sou grato, a quem eu vou servir, que ele não fique indignado comigo, porque o meu patrão, o rei, ele adora um Deus pagão, e muitas vezes ele vai ao templo do seu Deus, e como eu sou o general, eu tenho que estar ao lado dele, e aí muitas vezes ele vai lá e se ajoelha diante do seu Deus, e não vai ficar bem, o meu superior ajoelhado e eu em pé, vai parecer que ele está ajoelhado aos meus pés, eu não vou poder ficar em pé, enquanto o meu superior está de joelhos. Então, entrando o rei no templo de um Deus pagão e se ajoelhando, eu vou ter que me ajoelhar ao seu lado. Mas eu quero que você ore, Eliseu, para que o Deus de Israel entenda que eu estou ali ajoelhado pelo ofício da minha profissão, por respeito ao meu superior, e não porque eu estou adorando aquele Deus falso, porque a partir de agora eu vou adorar e servir única e exclusivamente ao Deus de Israel, que me curou, que restituiu a minha saúde, que restituiu a minha felicidade, a minha vida. Então, Naamã, ele se tornou servo do Deus de Israel por causa da cura que ele recebeu. Essa história, ela é muito linda, não é verdade? Eu quero ler com você alguns versículos, primeiro falando sobre esta jovem, que nos dá uma lição de amor fora de série. Eu particularmente, eu tiro o chapéu para ela, porque olha, era para ela estar com o coração cheio de ódio, sim ou não? Era para ela viver amargurada, revoltada, um desejo de vingança. Se ela tivesse com o seu coração cheio de desejo de vingança, ela iria se importar com a dor daquele general, igreja? Jamais. Se ela se importou é porque ela estava vivendo o evangelho na sua plenitude, não estava querendo se vingar. A palavra de Deus diz, a vingança pertence ao Senhor, a Deus. Então veja só, no versículo 2 diz assim, olha, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã, a esposa conta para ele conta para o rei, e lá no versículo 6, diz assim, olha, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Olha o teor da carta, olha as palavras que o rei da Síria usa. Ele está dizendo, olha, eu estou mandando Naamã para ser curado. Em outras palavras, se vira, resolve o problema, descasca esse abacaxi aí. O rei de Israel fica revoltado. Versículo 7, sucedeu que lendo o rei de Israel a carta,
rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Está dizendo, ele só pode estar me provocando, só pode ser mais uma provocação, não basta tudo que ele já fez, não basta todas as afrontas que já sofremos, agora mais essa. Ele rasga as suas vestes, mas é o que Deus fala lá em Joel, não basta rasgar as vestes, tem que rasgar o coração. Não basta servir de aparência, tem que servir de coração. Aí Eliseu manda um recado para ele, veja no versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Como quem diz, resolveu o problema? Não. Seu chilique resolveu o problema? Não resolveu. Então vamos resolver com quem pode, que é Deus, né? Ele diz aqui, olha, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, ele pensou tudo isso, né? Ele imaginou tudo isso, só que foi tudo o contrário do que ele pensou. Deus fez tudo ao contrário do que ele pensou. O que nós precisamos, amados, é deixar Deus agir. Ainda que a coisa não saia da maneira que nós imaginamos e planejamos, Deus está no controle. Se a nossa vida está nas mãos dele, no final ele vai fazer tudo dar certo em nome de Jesus. Então veja só, no versículo de número 12, né, fala: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas estas águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ou seja, só foi ele obedecer a palavra, o problema foi resolvido. Diga: se eu obedecer a palavra, os meus problemas serão resolvidos. Com certeza, amados, não tem como. Não tem problema que resista à fidelidade, à obediência a Deus e à sua palavra. Nenhum problema resiste. Aí ele quis pagar, o Eliseu não aceitou. Lá no versículo 17 fala: e disse Naamã: seja assim, contudo desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Então ele fala: ora por mim, intercede por mim, porque eu quero que Deus entenda que quando eu entrar na casa de Rimom, e quando eu me ajoelhar diante de Rimom, e me curvar diante dele, não é por adoração a ele, é apenas por respeito e consideração ao meu superior que estará ao meu lado, e eu não posso ficar de pé enquanto ele está ajoelhado. Se fosse o contrário, tudo bem, mas ele, o rei sendo superior, ele não podia ficar de pé enquanto o rei estivesse curvado, estivesse prostrado. Então ele está dizendo: eu vou fazer isso por uma questão de respeito ao rei, mas Rimom para mim, não significa nada. Deus para mim agora é o Deus de Israel.
Mas pastor, o fato dele estar ali diante daquele Deus não implicaria, amados? A palavra de Deus diz que as imagens de escultura, elas não têm poder para fazer bem e nem mal. Você sabia disso? Pastor, então não tem mal algum eu ter uma imagem de escultura na minha casa? Aí que está. Se você tivesse a imagem de escultura, como você tem lá um vaso, ou um outro objeto qualquer, era uma coisa. Mas se for uma imagem de escultura para você ficar fazendo reza para ela, e ficar acendendo vela e adorando, é aí que está o problema, porque o demônio se esconde atrás da imagem para te enganar. Será, pastor? Será não, certeza absoluta. Sabe por quê? Eu já fui enganado com isso. Eu sei que acontece porque eu já fui enganado. Eu vou te mostrar na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, como a palavra de Deus diz que as imagens de escultura, elas não têm poder para fazer o bem nem o mal. Veja lá, Jeremias, capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Quando Naamã, ele fala que vai se curvar só por respeito ao rei, porque aquelas imagens para ele já não significavam nada. Já não significavam nada. Jeremias capítulo 10. O título da leitura é Os ídolos e o Senhor. Veja só, no versículo 3 diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade. A vaidade, ela tem vários sinônimos, e um deles é o engano, a ilusão. Pessoa vaidosa, ela está iludida com alguma coisa que na verdade não vale nada, que é passageiro. Vaidade é ilusão. Então ele diz aqui, olha, porque os costumes dos povos são ilusão, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio delas, ou seja, não tenha medo, não tenhais receio delas, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Não serve para nada, não é nada. A imagem de escultura em si, ela não tem poder para fazer mal, nem bem. Está escrito na palavra de Deus, sim ou não? Pastor, o senhor está inventando isso, essa sua Bíblia está errada, como a irmã falou para mim uma vez, quando eu falei do dízimo. Então pegue, se você tem uma Bíblia católica, leia lá na sua Bíblia católica. Está escrita a mesma coisa. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. E a mesma coisa que está escrito na minha Bíblia, está escrito na Bíblia católica. Vai lá no padre, pede a Bíblia do padre, pede para ele, seu padre, deixa eu ver sua Bíblia. Vai lá, Jeremias capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Pede para ele, lê lá. Vai estar escrito a mesma coisa. E mais, olha o que diz o versículo 14. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, ou seja, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida, mentira é, e não há espírito nela. A palavra de Deus está dizendo que a imagem de escultura é uma mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? Você já viu isso na palavra de Deus? Quem nunca leu na palavra de Deus que o diabo é o pai da mentira? Quem nunca leu? Pastor, eu nunca li isso. João capítulo 8, versículo 44. Eu vou ler, só para ficar registrado também. Não quero aqui ofender ninguém,
não quero ofender a religião de ninguém. É que estávamos no assunto de Naamã, que se recusava a servir o deus Rimon, que era uma imagem de escultura, como tantas outras que tem por aí. E eu estou explicando que a imagem em si não significa nada, porque ela sabe que Jesus é o seu Senhor e Salvador. João 8,44, veja lá. Ele diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora, qual que é o problema? Quando a pessoa, ela se ajoelha diante de uma imagem e faz uma reza para aquela imagem, muitas vezes uma entidade espiritual se aproveita daquela atitude para enganar a pessoa. Eu disse para você que eu fui enganado. Quando eu tinha 14 anos, eu vou contar essa história rapidamente. Quando eu tinha 14 anos, eu fui atropelado, andando de bicicleta na rua. Eu fui atropelado por um fusquinha. Ainda bem que era um fusquinha, né? Se fosse uma carreta, já era, né? Aquele fusquinha, segundo testemunhas oculares, os pneus dele passaram aqui sobre o meu tórax. Imagina, uma criança de 14 anos, um carro passando sobre o seu tórax. Não me machuquei muito, teve um corte aqui na minha cabecinha, de cearense. E esse dedinho aqui, ele desconjuntou aqui, as duas juntinhas aqui, ele ficou assim, torto. O médico, depois do raio-x, puxou, aquela dorzinha bem leve, né? Aí voltou, né? Mas eu fiquei com muita dor no peito, isso foi em outubro. Eu gostava muito de me deitar no chão, aquele calor lá do Ceará, né? Do Nordeste, eu gostava de deitar no chão, aquele chãozinho gelado. Só que eu não conseguia mais me deitar de bruços, porque meu peito ficou muito dolorido, muita dor no peito. Não é que doía, estava dolorido, ou seja, eu não aguentava. Passou-se novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Já fevereiro, março, uma senhora que era vizinha da minha mãe, ela tinha feito uma promessa. Segundo a lenda, uma mulher que tinha sido assassinada pelo marido sobre uma serra, aquela mulher estava atendendo pedidos, estava curando, sei lá, fazendo milagres. Aquela senhora vizinha da minha mãe, ela fez uma promessa para ir lá comigo rezar um terço, para que a santa me curasse, que a mulher lá me curasse, porque o pessoal já estava santificando a mulher. Tinha uma capelinha lá, pequenininha, mas tinha lá uma capelinha branquinha, a gente via de longe, porque era bem em cima da serra. Lá da minha casa dava para ver, né? Mas era longe, estava caminhada. Aí essa senhora fez essa promessa. Quando foi em fevereiro, março, eu fui com ela lá pagar essa promessa. E no caminho, nós acompanhamos um grupo de jovens que tinham feito promessa para passar de ano, em vez de estudar, né? Fizeram promessa para passar de ano. E elas estavam indo lá com o mesmo propósito, rezar um terço. Começamos a conversar, e então elas combinaram entre elas que aquela senhora ia tirando e a gente ia respondendo. Quem é da igreja católica sabe o que é isso. Um reza a Ave Maria, outro reza a Santa Maria. Um reza o Pai Nosso, outro reza o Pão Nosso, né? A primeira pessoa ia até a metade da oração do Pai Nosso e o outro terminava, né? Um rezava a Ave Maria, o outro a Santa Maria. E são várias Ave Maria e Santa Maria. É exaustivo o negócio. O texto, sei lá quantas que são, não me lembro mais. E como era uma capelinha bem pequenininha, nós todos entramos e nos ajoelhamos. Eu fiquei assim bem pertinho da parede. E teve umas 2 Ave Maria que eu não respondi, porque eu desmaiei. E eu só não caí porque eu encostei na parede e fiquei ali, encostado na parede. Aí eu voltei e eu vi quando as moças comentaram, ele desmaiou.
E na hora eu procurei a dor tinha sumido. Falei, meu Deus, a mulher é santa mesmo, me curou. É sério, eu pensei, é santa mesmo, me curou. Resultado, todo ano eu fazia promessa para passar de ano, em vez de estudar, eu ia lá, agradecer a santa. 11 anos depois, em São Paulo, na Avenida Rio Branco 511, entro eu, numa reunião de sábado à tarde. Pastor João Ribe fazendo a reunião. Pastor João Ribe fez a oração de libertação, manifestou um demônio. Pastor João Ribe foi orar para expulsar o demônio, e o demônio começou a falar, aí ele falou, o que você está fazendo aí, demônio? Eu vou matá-lo. Por que você vai matá-lo? Porque eu ganhei um trabalho para isso. E ele entregou a vida para mim. Aí o demônio contou a história todinha, com detalhes que acho que se eu fosse contar não lembraria. E o demônio fala, naquele dia ele foi lá, rezou o terço, a dor sumiu, mas eu fiquei no lugar da dor, e ele já voltou a sentir essa dor faz uns 6 meses, era verdade, e eu vou matá-lo através dessa dor. Quer dizer, 11 anos o demônio ficou na minha vida, e ele me enganou. Aquele dia que eu achei que era a santa que tinha me curado, e o pastor João Ribe, foi você que causou o acidente? Lógico. E foi você que colocou a dor? Lógico. Então você saiu, tirou a dor e ficou no lugar da dor? Sim. Eu vou matá-lo. O pastor João Ribe não vai matar coisa nenhuma, porque você vai embora agora, e o expulsou. É quando o pastor João Ribe, ele conta, eu levantei daquela oração, ele terminou de orar por mim, eu levantei e fui andando para sentar no meu lugar, ele subiu no altar, no púlpito, no altar, e ele falou, esse rapaz vai fazer o mesmo trabalho que eu faço. Deus mostrou para ele que eu seria um pastor da Paz e Vida, naquele momento. E pela misericórdia de Deus, estou eu aqui hoje pregando a palavra do Senhor. Então, amados, a ideia daquele demônio era me matar. Mas ele não chegou para mim dizendo, olha, muito prazer, eu sou o demônio da morte, eu sou o espírito da morte, eu vim aqui para te matar. Não, ele veio me enganando através de uma religião, de uma fé. E é isso que acontece. Como nós vimos na palavra de Deus, a imagem em si, ela não tem poder para fazer o bem e nem o mal. Mas o problema é que a pessoa dedica a sua fé à imagem e aquela entidade acaba enganando a pessoa. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou uma testemunha viva de que isso acontece. Então, amado, não fique bravo não. Não fique revoltado não. Busque a Deus, peça para Deus te esclarecer. Peça para Deus, através do Espírito Santo, te mostrar que o que eu estou pregando é a verdade. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz que a imagem de escultura é uma mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é o pai da aviação? Por quê? Porque foi ele que inventou o avião, não é isso, segundo a história? Então, se o diabo é o pai da mentira, foi ele que inventou a mentira, sim ou não? Por isso que ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira e a imagem é mentira, foi ele que inventou a adoração às imagens. Não tenha dúvida. Porque devemos adorar somente a Deus, como disse Naamã. Volto lá a 2 Reis, capítulo 5, no versículo 17. E disse Naamã, seja assim, contudo, desce a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nunca mais.
oferecerá esse teu servo sacrifícios e holocaustos a outros deuses, senão ao Senhor. Eu decidi nunca mais servir a oração, adoração, sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Senhor Deus que me salvou, o Senhor Deus que me libertou. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, amados? Servir e obedecer somente a Ele e a sua palavra. Pastor, eu tenho umas imagens lá em casa, pastor. Eu não tenho coragem de jogar fora. Eu tenho receio de me desfazer, destruir. Já mandaram eu quebrar, mas eu não quero quebrar, pastor. Talvez fale, eu ganhei da minha tia, da minha avó. Eu já dei vontade de dar para minha outra tia. Não faça isso não. Isso não serve para você, não serve para ninguém. Se você tem imagem de escultura na tua casa e você não sabe o que fazer, não quer quebrar, não quer jogar fora, você põe numa sacola, numa caixa de papelão, será? E traz aqui para a igreja, entrega para um dos pastores aqui, mas nunca mais pergunte, esquece, nunca mais procure, tá? Nunca mais pergunte, tá bom? Pastor, o que é que vocês vão fazer? Não queira saber. Não queira saber. Amém? Você não quer fazer nada, traz aqui que a gente resolve. Tá bom? Mas pense nisso. Seja servo de Deus, seja serva de Deus. Deixe o Senhor ser o teu Deus, que Ele vai mudar a história da tua vida, como mudou a história da vida de Naamã. Amém? Então se coloque de pé no teu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você ainda não me entregou a tua vida para Jesus, e se você ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, faça isso hoje, faça isso agora. Aí mesmo onde você está, você vai dar um sinal para Ele com a tua mão. Você vai recebê-lo e declará-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que deseja neste momento colocar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus, seja recebendo-o como teu Senhor e Salvador, ou mesmo renovando a tua aliança com Ele, faça isso hoje, faça isso agora. Todos que querem neste momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levante a sua mão direita assim para o alto, junto comigo. Todos que querem colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, erga a sua mão assim, lá no alto, lá em cima. Isso. Com a tua mão levantada para o alto, ore assim: meu Deus e meu Pai. Ore, meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor me ama de verdade e quer mudar a história da minha vida. Por isso agora, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, Deus amado, abre os meus olhos do entendimento e me faça compreender a tua palavra, a tua vontade, o teu plano, o teu projeto para a minha vida. Em o nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Agora toda a igreja coloque assim as duas mãos à altura do teu coração. Toda a igreja. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ore, meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Por isso agora, eu te peço, em nome de Jesus, me ensina a te servir e te buscar
me ensina a crer e confiar na tua palavra, na tua vontade. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, que da mesma maneira que o Senhor restituiu a saúde a Naamã, restitui a tua bênção, o teu milagre, a tua providência na minha vida. Em nome de Jesus, não permita jamais que eu seja enganado ou confundido, mas que a tua palavra esteja sempre clara e evidente na minha vida, no meu coração, na minha mente. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Continue falando com Deus, com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, o Senhor viu quando aquela jovem tão amorosa, tão fiel ao Senhor, tão temente ao Senhor, cheia de compaixão e misericórdia e amor, ela disse para a sua patroa que o seu patrão poderia ser curado em Israel. O Senhor viu quando aquela mulher se interessou pela cura, e ao falar para o seu marido, ele foi até Israel, pensando uma coisa, mas o Senhor tinha um plano, um projeto diferente para curá-lo. Mas ali na obediência dele, o Senhor o curou. O Senhor o livrou daquela vergonha, daquela humilhação, daquele opróbrio em que ele vivia, meu Pai. E o Senhor restituiu a ele a saúde, restituiu a carne. O Senhor deu de volta a carne que tinha sido tirada, já consumida por aquela lepra. É isso que nós precisamos, meu Pai, de restituição. Nós precisamos que o Senhor traga de volta tudo que é nosso, que foi tirado pelo inimigo. Precisamos que o Senhor traga de volta o emprego, traga de volta, meu Pai, o salário, a posição na empresa, o cargo. Precisamos que o Senhor traga de volta, meu Deus, a loja, o comércio, o salão de cabeleireiro, a empresa, a fábrica. Traz de volta, Senhor, o carro, traz de volta a casa, o apartamento. Traz, Senhor, de volta para o teu filho, a tua filha. Traz de volta, meu Pai, o dinheiro que esta pessoa perdeu. Alguém pediu emprestado e não pagou. Em nome de Jesus, traz de volta a saúde que esta pessoa perdeu, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, devolve, assim como foi devolvida a carne de Naamã, e ele voltou a ter a sua carne restabelecida. Então, Senhor, devolve a saúde no corpo, na alma, no espírito. Passa com a tua mão poderosa, desde o alto da cabeça até a planta do pé, e vai arrancando, meu Pai, todo vírus, bactéria, micróbio, micro-organismo. Arranca, meu Deus, faz a ferida fechar, faz o caroço desaparecer. Cura, Senhor, agora na pele, nos ossos, nos músculos, nos nervos, nos órgãos internos. Cura, meu Pai, o pulmão, o coração. Cura, Senhor, o intestino, o fígado, o pâncreas, o baço, o rim, a vesícula, o útero, o ovário. Cura, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Cura a pressão arterial. Cura, Senhor, todo e qualquer tipo de enfermidade aqui ou em casa. Esta pessoa que está representando alguém em casa, enfermo, no hospital, vai até lá agora, Senhor, e cura. Ainda que a pessoa esteja em outra cidade, em outro estado, em outro país, vai até lá e cura para a glória e para o louvor do teu santo e poderoso nome. Ah, meu Pai querido, meu Deus amado, cura de maneira poderosa a vida do teu filho e da tua filha, meu Pai. Ainda que esta pessoa já tenha uma idade avançada, ainda que alguém diga que é doença da velhice, que a velhice fique com ela, nós a rejeitamos, nós mandamos embora o reumatismo, a artrite, a artrose, todo e qualquer tipo de enfermidade, dor na coluna, dor nas juntas, dor de cabeça, mal-estar, fadiga, estresse, todo e qualquer tipo de enfermidade, saia em nome de Jesus Cristo. Meu Pai querido,
querido, restitui a paz, restitui a harmonia neste lar, restitui o marido que foi embora, traz de volta, liberto, meu Pai, restaurado para a glória do teu nome. Restitui a esposa, restitui o filho, a filha, restitui a família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Restitui a bênção espiritual, restitui a bênção na vida de cada pessoa, especialmente na vida daqueles que estão na campanha de oração da restituição total. Honra a fé do teu filho, da tua filha, honra a fé do teu servo, da tua serva, que trabalhou o dia inteiro, meu Pai, e cansado, exausto do trabalho, veio aqui para te buscar, para ouvir a tua palavra, para buscar a restituição. Honra a fé desta pessoa que veio de longe, honra a fé desta pessoa que se esforçou, sacrificou-se para estar aqui, meu Pai. Honra a sua fé em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, igreja, eu creio que Deus já restituiu, eu creio que Deus já está restituindo. Se você crê, erga as tuas mãos para o alto e começa a dizer: obrigado, Senhor. Agradeça a Ele. Você nunca viu ninguém agradecer por aquilo que não recebeu. Se você crê na bênção, se você crê na vitória, se você crê no milagre, erga as tuas mãos para o alto e diga: obrigado, 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 Senhor. Oh, ria lá de canta neves candaramalás. Você acabou de assistir uma inédita mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.